Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Voz do Povo. Aqui você tem voz e vez. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2017. Estamos ao vivo pela TV Diário, Record News Manaus, pelo portal D24AM e pelo Facebook. No quadro Povo Fala de hoje, vamos ouvir as pessoas sobre o que mudou de ontem para hoje sobre a eleição suplementar que vai eleger o novo governador do estado. Em nossos estúdios, temos a presença do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi, que vai nos ajudar a entender este momento sobre a ótica do direito. No quadro Fala Jovem, vamos exibir um bate-papo sobre relacionamento com os pais. E para encerrar o programa no clima de fim de semana, vamos curtir o talento do cantor Sileno. Fique ligado, a Voz do Povo começa agora. E agora vamos às manchetes do jornal Diário do Amazonas desta sexta-feira, 30 de junho, que traz como um dos destaques a instabilidade política afeta a economia do Amazonas. E tem também data para o Tribunal Superior Eleitoral julgar os recursos era incerta ontem. Vamos saber mais sobre essas notícias. Economia sofre com a instabilidade política. Dirigentes do Centro da Indústria do Estado e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus dizem que a suspensão da eleição suplementar trará instabilidade e afetará a economia. E ainda falando sobre justiça eleitoral, data para o julgamento dos recursos contra a cassação e a eleição era incerta ontem. A assessoria da presidência do TSE acha que o julgamento só ocorre após o recesso, em agosto. O secretário do TRE, Valdinei Siqueira, disse que os ministros querem decidir antes do recesso. Mais informações você confere no jornal Diário do Amazonas. E no quadro Povo Fala de hoje, vamos repercutir o futuro do Amazonas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as eleições suplementares, as eleições diretas para governador do estado. Com a palavra, com a participação hoje do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi, e também que vai nos prestar todo esse conhecimento jurídico. Senhoras e senhores, convido você de casa. Presidente, vamos ouvir o povo. Por favor, vamos acompanhar. Bom dia, tudo bem? Estamos querendo saber a opinião das pessoas sobre o adiamento da eleição que seria agora em agosto. Ontem disseram que voltaria o ex-governador Melo, aí hoje parece que não volta mais, continua o Davi, só foi adiada a eleição por mais não sabe-se quanto tempo. Essa instabilidade política, qual a sua opinião sobre isso? Rapaz, isso aí era pra... Já o outro já tinha saído, né? Eu acho que tinha que cumprir a ordem que o juiz mandasse, né? Isso é uma coisa errada, né? Isso aí, hoje em dia, o cara fica até assim, em dúvida, né? Porque hoje em dia, esse negócio da política tá muito, né? Que a pessoa não sabe nem quem confia, né? Porque vai começando dos lados de cima, né? Avalie agora. Esse outro já não deu certo, já tava, é um puxa-encolhe danado hoje em dia, ninguém não sabe nem quem é quem, né? Então, isso aí o cara fica neutro, né? Fica assim, em dúvida, né? Eu pelo menos. Eu sei que eu ainda vou votar, né? Eu tenho 60 e poucos anos, mas eu vou votar, mas assim, não que eu pense assim em melhorias de alguma coisa, né? Porque isso aí hoje em dia é como eu tenho a dizer. Só troca de rato, queijo é o mesmo, né? Rapaz, acho que o Davi é melhor do que o Melo, né? Que o Davi ficou aí no poder, então muita coisa aí, melhor do que o Melo. Né? E se terminou que dá o negócio do ralo que ele foi no jornal hoje, né? Foi o ralo aí, eu tenho certeza que o Davi pode ficar aí até com esse problema aí, né? Acho que não tem nem previsão, não tem, assim, porque ano que vem já começa a eleição, né? Aí não tem previsão, aí quem só ficou é o povo. Rapaz, pra mim é complicado, né? É complicado porque a gente planeja uma coisa e já sai outra, né? E com essa mudança assim, a pessoa fica todo desorientada e não sabe o que fazer mais, né? Fica uma coisa já desacreditada.
povo que fica pagando tudo isso aí, né? O povo é que se ferra, no final é o povo que leva pior. Muito, porque já tem gasto, né? Já tem gasto. Mas isso aí é o nosso Brasil. É o Brasil. Então, assim vergonha vem lá de cima, pra cá. Aí quem é o prejudicado? A população. Presidente Choi, mediante a tudo que o senhor viu, essas primeiras manifestações populares, o que o senhor tem a dizer? A sociedade, infelizmente, Meike, e aí dá primeiramente um bom dia a todos e a todas, em especial a todos os telespectadores da Rede Diário, no caso aqui, mais uma vez no teu programa, dizer que esse sentimento de instabilidade é uma instabilidade não apenas da sociedade, como também da comunidade jurídica do Estado, né? Nós tivemos a cassação do governador José Mello, a determinação por parte do TSE para a realização de novas eleições, e essas eleições estavam marcadas para 6 de agosto. A Justiça Eleitoral já realizou mais de 5 milhões de reais de gastos, os candidatos já realizaram muitos gastos, as campanhas estavam nas ruas, as candidaturas postas. Dia 10 de julho começaria a propaganda eleitoral no rádio e da televisão. Fomos surpreendidos com a decisão na quarta noite do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de suspender os efeitos do acórdão do TSE, daquela decisão de cassação do TSE, o que num primeiro momento induziria que José Mello, governador cassado, retornaria ao mandato. E no dia de ontem, quinta-feira, tivemos uma nova decisão do ministro Lewandowski dizendo, olha, só está suspensa a decisão quanto a novas eleições, mas quanto à cassação de José Mello, ela continua valendo. Quem deve permanecer na direção do Executivo do Estado é o governador Davi Almeida, na condição de presidente da Assembleia Legislativa e, portanto, governador interino, suspendendo as eleições. Então, assim, uma dificuldade, o pessoal brincava até ontem, que ninguém sabia quem era o governador que ia para o camarote lá de Parintins, né? Porque estava trocando de governador todos os dias, se era o anterior, o atual, o próximo. Mas a verdade é que esse sentimento de instabilidade é muito ruim, né? O Diário hoje fez uma matéria bastante interessante sobre os reflexos na economia dessa instabilidade. E a sociedade, que é quem realmente é detentora desse poder, é o povo do estado do Amazonas, tem esse sentimento que a gente viu aqui nessa matéria, né? Esse sentimento de instabilidade, esse sentimento de insegurança, esse sentimento de incerteza. Qual é o caminho dos advogados, doutor? Na realidade, não existem decisões no direito irrecorríveis, né? Esta é uma decisão liminar, dada pelo ministro Ricardo Lewandowski, e, portanto, de natureza provisória. Está suspensa os efeitos do julgamento quanto a novas eleições até o julgamento dos embargos interpostos por José Mello e por Henrique Oliveira no TSE. Nós temos 30 dias de recesso, que se inicia na segunda-feira, dos Tribunais Superiores em Brasília. O processo deve retornar à pauta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. É um novo julgamento do TSE, dos embargos. E aí, consequentemente, a partir daí, da publicação desta decisão, caso seja confirmada a decisão do TSE, as eleições estariam liberadas. Entretanto, a partir de segunda-feira, está no plantão do TSE a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e a expectativa de que se recorra dessa decisão e que essa decisão seja revista pela presidência do Tribunal Superior, aliás, do Supremo Tribunal Federal, de forma a garantir o que se quer nesse momento, independente de quem quer que seja o candidato, que o povo possa decidir, né? Eu acho que os candidatos estão unidos pelo menos nisso nesse momento, né? Eu acho que esse é o sentimento do povo, né? A ideia de que a sociedade quer exercer esse direito de escolha. O programa A Voz do Povo vai a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Fique com a gente. O programa A Voz do Povo volta a ouvir a voz que vem das ruas sobre os destinos do Amazonas, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu as eleições diretas para o governador Tampão. Conosco está presente para uma análise jurídica dessa questão o doutor Marco Aurélio Choi, presidente da OAB Amazonas. Presidente, vamos ouvir a voz das ruas? Vamos lá. Ok. Na realidade, o Mello nunca teve condições de ser o governador do estado do Amazonas. Eu acho que ele deveria ter continuidade a carreira dele lá como secretário de Educação.
Na realidade, o Eduardo Braga é a pessoa mais indicada para ser o governador do estado, entendeu? O povo mexe demais e o Eduardo Braga tinha dado várias continuidades. Trabalho do Prosamin que a gente vê aí, né? E na realidade a política tá uma vergonha, meu amigo. Olha, hoje é difícil a gente, eleitor, e pedir voto para algum político que a gente tem uma decepção, sabe? Eu digo assim, que a gente já está tão desacreditado, né? Que a gente não sabe mais nem acreditar quem acredita e quem não acredita mais. Então a gente entrega a Deus, porque é só Deus mesmo. E essa instabilidade política causa que tipo de prejuízo para o povo, na sua opinião? Nossa, prejudica tudo, que já está tudo prejudicado, né? Cada vez mais mexendo mais, vai prejudicando mais para o povo. Mexe tudo, né? Eu digo assim, bora ver que se vem que vai ajudar ou vai renovar alguma coisa, né? Estamos dando esperança, né? Eles não decidem quando vão entrar, ou se vai ter outra eleição ou não. Vai ser direto ou indireto? Vai ser direto ou indireto. Se ele vai voltar ou não vai voltar. Mas, pela minha opinião, não deveria voltar. Quem está pagando é sempre o povo, né? Sempre com toda essa história que está acontecendo aí de desvio de dinheiro, sempre está sobrando para a população, né? Porque a gente acaba pagando mais impostos, as coisas estão aumentando cada vez mais. E ainda tem essa mudança na Previdência e nas leis trabalhistas, né? Então isso aí a gente está vendo que o reflexo de tudo isso que está acontecendo na política no Brasil, quem vai pagar somos nós, né? Mas isso é também porque nós não sabemos escolher devidamente os nossos, né, representantes. O governo que estava não estava fazendo nada. E o prejuízo já vem lá de trás, né? É muito grande, viu? No emprego, na saúde, no nosso trabalho. Rapaz, essa nossa política está tão desacreditada que ninguém acredita mais em ninguém, cara. Quando você vai votar por votar, não votar naquele candidato que vai imaginar que vai fazer alguma coisa pelo esse país. Olha, nós estamos sofrendo no Brasil todo esse mesmo tipo de problema. Mas só que dependente um problema do outro, né? E não pode ser comprado iguais, né, no caso, né? Mas quando há mudança dentro do governo, vai começar tudo de novo, bem dizer, né? É uma continuidade com ideias diferentes, né? Agora é bom que as autoridades tenham em pauta de dar andamento, de dar um procedimento que ajuda a população, né? Ver aquela pessoa, averiguar a pessoa que tem condições, né? Um ou outro, para deixar no cargo e dar continuidade, no caso, no trabalho, né? As pessoas elas têm que ter mais respeito pelos cidadãos, entendeu? Fazem a política, colocam quem eles querem, não tiram quem é para tirar, e com isso a única pessoa somos nós que somos prejudicados, né? Somos os próprios cidadãos que somos prejudicados nisso tudo. Presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, o que essa alternância implica em prejuízos? Imagine, Meike, os mais diversos segmentos. Imagine que, juntamente com o governador que se troca também a equipe de secretários, se traz uma descontinuidade nas políticas públicas e nas prioridades que o antecessor já tratava. Isso traz, consequentemente, consequências na saúde, na educação, na economia, a questão do fluxo do pagamento do Estado. Então é uma instabilidade que atinge todos os setores, né? Nós já tivemos aí experiências em municípios do interior do estado com muita alternância de poder, e a gente viu que o grande prejudicado acaba sendo o povo, né? Então, assim, essa decisão de realizar uma nova eleição e, consequentemente, submeter ao povo esse papel democrático é a solução para, pelo menos, nesse intervalo, e aí seria um governo de 500 dias, né? É um governo tampão, né? Para que o Estado pudesse ter a tranquilidade de se organizar e atender as demandas, porque a população está tão sofrida, né? E desacreditada na política, tanto que a população exige, né? Qual é a posição oficial da OAB Amazonas?
Na realidade, assim, a OAB não tem um posicionamento institucional sobre o tema. Obviamente que a OAB tem um trabalho independente, tocado nesse processo eleitoral já de combate à corrupção. O Carlos Santiago, que é o nosso coordenador do movimento de combate à corrupção, é o Caixa 2. Inclusive, eles apresentaram uma carta compromisso a todos os candidatos, os 9 candidatos deste pleito tampão assinaram essa carta compromisso. Um papel não apenas da OAB, mas do Sindicato de Jornalistas, Conselho Federal e Regional de Contabilidade, Economia, de Administração, várias entidades da sociedade civil unidas nesse comitê. E a ideia é realmente de melhorar a política, de apurar, de depurar essa política, que é o que a sociedade tanto quer. Uma última pergunta, presidente. O senhor acredita no quê? Estamos às vésperas de um recesso, hoje, movimentação. O senhor acredita que essa decisão, ou seja, uma definição para esse caso do Amazonas só após o recesso? Bem, que tudo é possível, né? Eu acredito que, como eu falei, não existem decisões irrecorríveis no direito, né? Tudo é possível que hoje se tenha alguma decisão, é possível que durante esse mês de recesso se tenha uma decisão no plantão da presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se aconteceu, já mudamos 2 vezes de governador nas últimas 48 horas por 2 decisões diferentes do ministro Ricardo Lewandowski, tudo é possível daqui por diante. Presidente Marco Aurélio Schoi, eu quero agradecer e muito o presidente da OAB, Seccional Amazonas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Obrigado, sua brilhanta. Vim para o programa 1 e agora vim para o programa 15. Exatamente. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua participação. Não saia daí que o programa A Voz do Povo volta já. Em nossos estúdios, já um dos melhores cantores do estado do Amazonas, que é o querido Sileno. Seja muito bem-vindo, Sileno. Daqui a pouquinho a gente conversa, porque agora eu quero convidar você, porque todas as sextas-feiras nós apresentamos aqui o quadro Fala Jovem, que abre o espaço para que sejam discutidas questões do universo da juventude. E o tema de hoje é relacionamento com os pais. Mas antes, eu quero agradecer a participação de todos os jovens que fizeram bonito e também o psicólogo Isaac Oliveira. Vamos assistir? Oi pessoal, estamos no ar com mais um quadro Fala Jovem e o tema de hoje é relacionamento com os pais. Moçada, qual é a principal dificuldade em relação ao relacionamento com os pais? Eu acho que é o tempo, porque nossos pais trabalham muito e tal, por muitos casos eles são separados e fica difícil de assimilar, entendeu? O tempo para passar com o pai, com a mãe, que geralmente os casais são separados, né? O tempo pra gente ficar dividido, dia de semana, um trabalho, outro estudo, e é isso. Gente, ainda sobre esse tema, relacionamento com os pais, o Telson tem um depoimento bem diferente. Telson. Assim, sempre morei com a minha mãe e com meu pai, certo? Só que eu tenho uma convivência melhor com a minha mãe do que com meu pai, porque na minha percepção, assim, eu acho que o meu pai prefere, num ponto de vista, assim, no meu ponto de vista, prefere mais a bebida do que a mim mesmo. Já minha mãe não, ela procura muito me ajudar, ela me ajuda no que ela pode, na verdade, sabe? E já que meu pai é diferente, no dia a dia ele não é a mesma coisa que nem a minha mãe, que nem os meus irmãos são comigo. E pra mim, meu pai e minha mãe é minha mãe, sabe? Por conta dessa intervenção do meu pai preferir mais a bebida do que eu. No caso do Magno é diferente, é isso, Magno? Com certeza. Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade alguma de comunicação com os meus pais, não tenho essa dificuldade, até mesmo por uma questão de criação que tive, né? Eu, quando criança, sempre tive essa percepção de entender os conselhos dos meus pais. Graças a Deus, venho praticando isso, pratiquei na minha adolescência, venho praticando na minha juventude. Então, acho muito importante, eu acho que tem uma galera que está em casa assistindo a gente, que às vezes tem essa dificuldade. Mas o meu maior incentivo e o meu maior conselho a esses jovens é que entendam de forma sensível o conselho dos pais. Sobre mim, eu fui uma adolescente mais convicta do que eu queria, então eu entrava em muitos embates com meus pais. Tanto que com 17 para 18 anos eu resolvi ir embora.
fui morar no outro estado, no outro extremo do país, no Rio Grande do Sul, para estudar, conhecer e ficar longe de discussões, aquela questão de adolescência, meus irmãos adolescentes também. Mas hoje eu tenho uma filha, então eu vou procurar ter um bom relacionamento com ela, apesar de ter 3 anos, né? Para que ela tenha o que eu não tive, o diálogo, a questão do respeito mútuo e principalmente o amor, né? A dinâmica de compreensão, esses fatores que, como meus pais eram de uma outra geração, eles acabavam entrando em conflito comigo. Isaac, qual é a grande dificuldade para o jovem em relação a se relacionar, esse choque de gerações entre ele e os pais? Então, Meike, eu andei escutando aqui com os colegas que estão aqui participando dessa entrevista e a gente trouxe alguns fatores interessantes. Cultura, relacionamento, valores morais construídos ou desconstruídos, experiências em dinâmicas externas, dinâmicas de grupos externas, grupos de amigos, grupos de relacionamento, grupos de escola. Então todos esses fatores interferem nessa dinâmica relacional. Eu vou pegar a fala dele agora. Ele disse, ele me troca pela bebida. Não é que ele troque pela bebida. Não é que a mãe troque o filho por outra coisa. Não é que esse relacionamento que acabou sendo trazido aqui é uma desconstrução. Não. Isso não é uma desconstrução. Isso é uma dinâmica de um núcleo familiar que, sem a gente perceber, acaba acontecendo. Porque, infelizmente, nós vamos falar também de valores educacionais. A nossa educação, a nossa formação educacional, ela nos leva a um descontrole emocional. Bem, gente, o tema rende muito e é claro que a gente vai voltar na próxima semana falando sobre relacionamentos com os pais dos nossos jovens. Então, até o quadro Fala Jovem da próxima semana. E agora vamos curtir um dos melhores músicos do Amazonas, Sileno. Seja muito bem-vindo ao programa A Voz do Povo. Muito obrigado, Meike. Boa tarde. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito grato pelo convite e parabenizar por esse programa maravilhoso. Então, você que é cantor e compositor, por favor, Sileno, para matar a saudade, aquela... Fala o nome da composição, por favor. Luzes, que é uma música que projetou, né? 20 e poucos anos 20 e poucos aí de anos. Luzes, e cada vez a gente grava numa versão recente. Nesse próximo CD a gente vai gravar mais ou menos assim. De nada pegar a estrada e vir pra este lugar. Você apareceu na noite passada num pouso de emergência sem me avisar. Cruzou meu espaço, invadiu meu sonho, levou todos os planos pra te conquistar. O que você quer de mim? Me iludir, me acordar, e me deixar assim. O que você quer de mim? Me iludir, me acordar, e me deixar ruim. Como posso ter te perdido se você nunca me pertenceu? Como posso ter te esquecido se a gente nunca se conheceu? E mesmo assim pensei em te ligar, mandar notícias minhas, mas afinal, o que você quer de mim? Me iludir, me acordar, e me deixar assim. O que você quer de mim? Me iludir, me acordar, e me deixar ruim.
Belíssima composição, Sileno. Obrigado. Luzes. Isso aí, agenda de shows do Sileno. Vamos lá. Então, nós temos aí agora... ontem eu fiz um show, né, aqui no Arraial de São Pedro. Semana que vem a gente vai entrar em estúdio para gravar esse CD que eu acabei de falar, novo CD. Qual é a previsão? Uma versão acústica. Eu acredito que no meu mês de aniversário, setembro, o CD já esteja pronto. Vou me presentear com esse... Você vai voltar aqui na Voz do Povo. 13º CD. Que ótimo. Agora em agosto também, no mês de agosto, estarei fazendo aquele especial de Djavan em Boa Vista. Juntamente com um talento de lá, de Boa Vista também, dividiu o palco com ele, que é o João Aroma, que conhece muito de Djavan também. Nós fizemos agora eu fiz esse especial no Dia dos Namorados, e aí agora a gente está levando para Boa Vista também esse especial de Djavan. Que é um especial que deu certo no Dia dos Namorados, e agora a gente já está fazendo em outras datas também. Conte com o nosso programa Voz do Povo, Sileno, sempre para estar anunciando tuas novidades, teus trabalhos. E é claro, vamos deixar aquelas redes sociais, aquele telefone de contato, por favor. Então, o telefone de contato é o 9191-2113. Coloca o 9 na frente, né? 9191-2113, 24 horas no ar para contratar o Sileno aí para qualquer evento. Sileno está no Facebook? Estou no Facebook, estou no Instagram, estou avançando, né? Então vamos ao Sileno Conceição no Facebook e agora para finalizar, mais uma, vamos embora? Então vamos, fazer uma música que eu vou gravar no disco novo, que é uma música que eu fiz em homenagem. Aliás, eu fiz uma brincadeira com João Pessoa e Manaus, né? Vamos embora. De férias, bora lá. Se eu tivesse conhecido você em João Pessoa, talvez o encanto tivesse acabado. Em João Pessoa o tempo voa, em Manaus é mais demorado. Se eu tivesse chamado você para um café em João Pessoa, talvez tivesse esfriado. Em João Pessoa o tempo voa, em Manaus é mais demorado. De uma coisa tenha certeza, levo o fuso horário numa boa. Amo Manaus de paixão e adoro João Pessoa. Uma coisa tenha certeza, levo o fuso horário numa boa. Amo Manaus de paixão e namoro João Pessoa. Se eu tivesse beijado você em João Pessoa, talvez do sonho tivesse acordado. Em João Pessoa o tempo voa, em Manaus é mais demorado. Se eu tivesse chamado você para um pôr do sol em João Pessoa, talvez a noite tivesse chegado. Em João Pessoa o tempo voa, em Manaus é mais demorado. Uma coisa tenha certeza, levo o fuso horário numa boa. Amo Manaus de paixão e adoro João Pessoa. De uma coisa tenha certeza, levo o fuso horário numa boa. Amo Manaus de paixão e namoro João Pessoa. Amo Manaus de paixão e namoro João Pessoa. De uma coisa tenha certeza. Sileno, você será sempre muito bem-vindo ao programa Voz do Povo. Conte com esse espaço, a casa é sua, meu amigo. Fiquei muito feliz com o convite, obrigado e te desejar sucesso cada vez mais, meu irmão. Sempre é nosso. E o programa A Voz do Povo fica por aqui.
Lembrando a você que se você quiser deixar suas mensagens e sugestões, é só enviar para o WhatsApp da nossa produção, pelo número 99148-8970. Repetindo, 99148-8970. Agradecemos e muito a sua audiência e eu lhe convido para um novo encontro nesta segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela nossa TV Diário Record News Manaus, D24AM e Facebook. Excelente fim de semana, gente, e até segunda, se Deus quiser. Vamos lá, Silene. Vamos lá. Amor, quero noite e dia estar sempre a teu lado, ser seus livros, seus amigos, seu travesseiro perfumado, seu refrigerante preferido, sua música de ouvido, seu bichinho de estimação. Está no pensamento e no seu coração. Mesmo você não estando aqui, a música me leva a qualquer lugar. Espero paciente o dia que há de vir pra dizer que amo e sempre vou te amar. E sempre vou te amar. Quero ser o sol banhando tua pele em meio à luz do dia, e nas noites frias invadir seu quarto, te aquecer com poesias. Mesmo você não estando aqui, a música me leva a qualquer lugar. Espero paciente o dia que há de vir pra dizer que amo e sempre vou te amar.